grupo francês Carrefour anunciou nesta segunda-feira que aprova a fusão com a rede brasileira Pão de Açúcar. A futura empresa se chamaria Novo Pão de Açúcar e seria um dos maiores grupos de varejo do mundo. Pelas estimativas, a empresa venderia mais de 50 bilhões de reais ao ano. Em nota, o Carrefour informou que o Conselho de Administração da empresa aprovou a parceria estratégica no Brasil. A sociedade ficaria totalmente completa a partir do dia 1º de janeiro de 2012. Pelo acordo discutido, o Novo Pão de Açúcar ficaria com 50% do Carrefour no Brasil e 11% da operação mundial dos franceses. Para o acordo sair do papel, ainda é necessário um acordo entre o empresário Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar, com o grupo francês Casino, dono de parte da rede brasileira e rival do Carrefour na França. Deputado Padre Afonso fala sobre a criação da região metropolitana do Vale do Paraíba. Confira. Ao meu lado, o Padre Afonso Lobato, deputado, que está aqui também prestigiando o CODIVAP, esta reunião hoje na cidade de Aparecida. Padre, os prefeitos se reúnem hoje, cada um traz as suas reivindicações. E o senhor, como deputado, vem aqui também para poder ouvi-los e levar essas reivindicações, não, padre? Sobretudo, acho que o CODIVAP é esse espaço democrático, onde os prefeitos refletem, discutem os seus problemas, que os problemas são comuns, só varia a capacidade de resolver. E quando eu digo capacidade, significa capacidade orçamentária de resolver. Mas os problemas acabam sendo realmente os mesmos. Mas é um espaço onde os prefeitos dividem esses problemas e tentam encontrar algumas soluções regionais. Aqui está o problema. E hoje, sobretudo, nós vamos discutir um pouquinho sobre a região metropolitana, a criação da região metropolitana do Vale do Paraíba. É extremamente importante, é um instrumento que pensa o Vale como um todo, como uma região. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, estradas. Quais estradas são mais importantes que a gente tem que recuperar primeiro? Então você planeja a região. Um outro exemplo, saúde. Quais são os hospitais, as santas casas que a gente deve colocar recursos para que sejam referência para a região? Então, nesse sentido, é extremamente importante essa discussão e nós viemos aqui, estamos levando alguns pedidos, a preocupação hoje dos prefeitos quanto à questão do Hospital Frei Galvão, mas nós estamos aqui exatamente para poder depois ser essa ponte, do CODIVAP, quando há necessidade, junto ao governo do estado. Quando não há, o próprio governo senta com os prefeitos, mas a gente está aqui para somar a luta dos prefeitos da região. A gente sabe da dificuldade de orçamento, o orçamento é muito escasso, a demanda é muito grande, as necessidades são muitas e o dinheiro é pouco. O dinheiro não sobra dinheiro para nada, ou quase nada, porque ele já vem, grande parte desse dinheiro já carimbado. Você gasta tanto por cento, 25% na educação, 13%, 12% com saúde, há prefeitos que chegam até quase 20%. Então vai realmente engessando o administrador e ele não consegue investir. Sem dúvida, quando você pensa regionalmente, você otimiza esses recursos. Então nós vamos estar discutindo aí a questão da região metropolitana. Padre Afonso, o Vale do Paraíba hoje vive um momento muito efervescente. Muitas denúncias de corrupção em várias prefeituras. Como o Padre Afonso enxerga o momento atual político no Vale do Paraíba? Não é no Vale. Acho que a política brasileira, a política precisa mudar o referencial. Política não é forma de fazer negócio, não é forma de se dar bem. Política é um instrumento para a gente trabalhar para o bem comum, para o coletivo. Quando você usa a política para um bem pessoal, um bem individual, um bem de um grupo, ele acaba realmente desviando a finalidade da política. A política é algo extraordinário, desde que seja um instrumento para pensar o bem comum de forma organizada. Eu vejo, lamento esses casos, mas não é caso do Vale, é caso da política brasileira. Você vê exemplos na Assembleia Legislativa, você vê exemplos no Congresso Nacional, no Senado Nacional, você vê exemplo em qualquer lugar desse país. Quando o político desvia a finalidade da política, acontece o que tem acontecido em nosso país e fora do país. Nós temos exemplos também fora do país. Ok, deputado Padre Afonso, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Deus possa abençoar a vida de cada um, a família de cada um. Um abraço a todos. Um
terremoto de 5,3 graus de magnitude sacudiu nesta terça-feira a ilha do norte da Nova Zelândia. As autoridades não informaram sobre vítimas ou emitiram um alerta de tsunami. O terremoto ocorreu às 15 horas e 36 minutos no horário local, a 161 quilômetros de profundidade. Em 22 de fevereiro, cerca de 170 pessoas morreram no terremoto de magnitude 6,3, que sacudiu a cidade de Christchurch, a principal da ilha do sul da Nova Zelândia. O governo federal gastou 14 milhões e 400 mil reais para custear procedimentos de alta complexidade e internações de pacientes do Sistema Único de Saúde que já estavam mortos. A auditoria do Tribunal de Contas da União identificou 9 mil casos de pagamentos indevidos em todo o país entre junho de 2007 e abril de 2010. Outros 860 procedimentos referentes a pacientes que morreram durante a internação foram pagos. O relatório do TCU mostra que boa parte das hospitalizações ocorreu, mas em períodos distintos do informado no boleto de cobrança. A ideia era driblar o limite de reembolso mensal fixado pelo governo. Atingido o teto, eles empurravam as cobranças para o mês seguinte, alterando assim a data dos procedimentos. O TCU determinou o ressarcimento desses pagamentos indevidos. A oposição vai tentar ouvir no Senado o ministro dos Transportes e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes sobre denúncias de corrupção em obras envolvendo a pasta. Acompanhe. Segundo denúncia veiculada pela revista Veja neste final de semana, os servidores afastados pela presidente estariam envolvidos num esquema de pagamento de propina em troca de contratos de obras. O dinheiro beneficiaria políticos do Partido da República, o mesmo do ministro Alfredo Nascimento, mantido no cargo. Hoje, o líder do PSDB no Senado anunciou que vai pedir para ouvir o ministro Alfredo Nascimento e o diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, na Comissão de Infraestrutura do Senado. Álvaro Dias disse ainda que vai protocolar na Procuradoria-Geral da República pedido de apuração das irregularidades do Ministério. Por fim, a oposição pretende instalar uma CPI para apurar o caso. O governo é loteado. E a indicação de dirigentes administrativos se dá em função de outros interesses e não em nome da probidade, da eficiência e da qualificação técnica. Nós precisamos acabar com essa estratégia de transferir responsabilidades. Quem comanda é responsável. Afinal, são cargos de confiança. Portanto, quando há uma denúncia desta gravidade, o afastamento deve alcançar também o responsável maior, até os esclarecimentos cabais e definitivos. O ministro do Transporte, até o momento, ele já se posicionou sobre o tema, mandou instalar uma sindicância, o Ministério Público também e a Procuradoria-Geral da União também vai se manifestar sobre o tema. Ele já afastou os 4 diretores que, em tese, pelo que diz a revista, poderiam estar envolvidos. As investigações é que vão mostrar até onde envolve o Ministério com mais outras pessoas. O importante para mim, nesse momento, antes de fazer qualquer pré-julgamento, é exigir que a investigação vá a fundo, doa a quem doer. Termina aqui o RVC Notícias. Mande sua sugestão para e-mail jornalismo@redrvc.com.br.